Primeiro me apresentando aqui, prazer, eu sou o Wesley, tá? A grande maioria de vocês me conhece. Eu sou o suporte aqui da parte do Cloud, do Acronis, tá? E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre as novidades que estão vindo dentro da console 8.0, tá? Atualmente nós estamos na versão 7.9, dentro de algumas semanas nós passaremos aí para a console 8.0. E esse webinar tem como fim explicar um pouco mais sobre quais são as novidades que vão vir, os novos agentes, novas formas de contratação e outras informações, tá? Um ponto importante já para adiantar aqui é que eu não vou falar sobre preços, tá? Eu vou falar sobre as formas de contratação, sobre a criação de novos grupos, que vai mudar um pouco, só que sobre valores especificamente, entre em contato com o seu representante comercial, eles vão passar para vocês todos os detalhes sobre valores, métodos de contratação e afins, tudo bem? Então vamos lá. Bom, os pontos altos dessa conferência atual serão, primeiro, as melhorias cruciais que serão feitas nas bases, os componentes, né, da nossa console, tá? Então, primeiro de tudo, nós temos funções novas, na verdade, uma edição nova do Acronis Backup Cloud, que é a versão Advanced, tá? Nós temos novas funções dentro do Acronis Disaster Recovery, e nós temos suporte a novas aplicações, que é o SAP HANA e o Oracle Database, tudo bem? Primeiro de tudo, essas novidades, elas trazem facilidade tanto no gerenciamento de licenciamento, tá? Porque agora ele vai ser baseado em edições, isso melhora muito o discurso de venda e facilita a tratativa com o cliente, tá? Na parte do Disaster Recovery, nós temos a novidade que nós temos agora o VPNless para o Disaster Recovery, e nós temos uma seção de Disaster Recovery agora totalmente redesenhada, para facilitar o seu dia a dia, para facilitar o caso de desastre, tudo bem? É uma console que ela vai ficando cada vez mais eficiente, porque agora nós temos um gerenciamento de dispositivos por grupos, tá? Gerenciamento de planos de backup centralizados e outras 10 melhorias para fazer o gerenciamento ficar mais simplificado, tá? E nós temos mais segurança agora. Nós temos o fator de autenticação secundário, né, o 2FA, o 2FA, para se logar na console. Então nós temos vários métodos de 2FA aqui. Nós temos o código QR, nós temos a confirmação por dispositivo e alguns outros, tá? O nosso Disaster Recovery agora, ele suporta iniciar uma máquina no DR a partir de um backup criptografado. Isso é muito bom para a segurança, porque ela fica em compliance com vários tipos de metodologias e garante que você também consiga utilizar o DR, tá? E nós temos a notarização de arquivos de backup de forma automática. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, ok? Bom, a ideia da atualização da console 8.0 é que você consiga, primeiro de tudo, atender clientes high-end, ou seja, agora clientes realmente grandes, clientes com estruturas massivas, eles conseguem ser suportados dentro da console do Acronis, tanto com facilidade, quanto com um ótimo suporte, tanto de ferramentas, quanto de estrutura, tudo bem? A ideia também agora é que vocês consigam vender recursos avançados da Recovery, a gente vai falar mais sobre esses recursos mais para frente, mas a ideia é que vocês tenham recursos melhores para poder vender para os seus clientes, tudo bem? Melhorar a entrega de serviço, tá? Através do gerenciamento de grupos, por exemplo, e a venda dos Disaster Recovery se tornar um pouco mais fácil, tá? Porque nós temos várias melhorias para prévias de cenários e um licenciamento agora muito mais simplificado, tudo bem? E por último, a contratação de novos produtos. Por exemplo, um cliente de vocês precisa contratar um novo produto, quer fechar um contrato com vocês, a ideia é que você poupe seu tempo utilizando o nosso serviço do Notary para poder assinar o contrato e ter esse tipo de interação da forma mais dinâmica possível. Tudo bem? Bom, e os conteúdos dessa apresentação? Primeiro de tudo, nós vamos verificar o gerenciamento de recursos baseados em edição. Ou seja, quando nós vamos criar um grupo, a gente vai entender aqui como que vai ser feita essa criação de grupo, quais são as edições que estão disponíveis agora na versão 8.0, tá? Nós vamos entender o novo licenciamento do Acronis Backup Cloud e do Disaster Recovery Cloud, e nós temos várias ferramentas de melhorias dentro do portal de gerenciamento do Acronis Cyber Cloud, da console completa, né? Dentro da console do Acronis Backup Cloud, a console de backups, a console do DR e a console do Notary, tá? Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre o gerenciamento de recursos baseado em edição. Como assim? Seguinte, atualmente a nossa estrutura de licenciamento do CyberCloud 7.9, que é a que estamos agora, ela é baseada em, você pode licenciar, você pode habilitar para o seu cliente durante a criação do grupo o Acronis Backup Cloud, e ele vai fazer backups, sem muito problema.
Se você habilitar o Backup Cloud, você pode habilitar o Disaster Recovery, caso você esteja fazendo backup na nuvem Estados Unidos por enquanto, tá? Você pode habilitar o Files Cloud e você pode habilitar o Notary. Na versão 8.0, a diferença é que, dentro do Acronis Backup Cloud, nós vamos ter as edições Standard, Advanced e a edição DR, tá? Como que essas edições vão funcionar? Primeiro de tudo, sobre essas edições. A edição Standard inclui todos os recursos que estão presentes hoje na console 7.9 e alguns recursos novos da versão 8.0. Como assim? Existem alguns recursos adicionais que serão disponíveis apenas na edição Advanced e apenas na edição Disaster Recovery, tá? Então, logo menos a gente vai falar exatamente sobre quais são essas mudanças. A edição Advanced inclui todos os recursos que temos na versão Standard e adiciona vários recursos avançados, tá? Esses recursos avançados são o que eu comentei anteriormente para poder suportar estruturas grandes e cargas de trabalhos maiores, tá? E nós temos a edição Disaster Recovery, que inclui todos os recursos da edição Advanced e adiciona os recursos novos do Disaster Recovery Cloud, tá? E como que funciona cada uma das edições? Primeiro de tudo, nós temos os recursos conhecidos da versão 7.9, nós temos os recursos da edição Standard, que todos vão pegar, né? A edição Standard, Advanced e Disaster Recovery terão as funções do Standard. Os recursos Advanced são o gerenciamento de dispositivos por grupo, gerenciamento de planos de backup centralizados, backup e recuperação via Application Aware de SAP HANA, tá? Backup e recuperação de Application Aware de Oracle Database, backup de Microsoft SQL Server via Cluster Aware e de Exchange Server via Cluster Aware. E nós podemos fazer a seleção de locais baseados em script. Eu vou entrar em detalhes especificamente sobre o que é cada um desses itens, tudo bem? E por último, nós temos todos os recursos do Disaster Recovery Cloud 8.0, incluindo a versão DR, que é a console do DR totalmente redesenhada e com várias funções diferentes, que a gente vai falar daqui a pouquinho quais são essas funções. E eu vou explicar um pouco mais sobre o que é o Application Aware, no caso das aplicações, e o que é o Cluster Aware, tudo bem? Primeiro de tudo, o gerenciamento dessas edições, como que ele é feito? Todo grupo de cliente final de vocês, ele precisa ter um grupo, tá? Então, essas edições elas são definidas por clientes finais, sendo que o cliente final só pode ter uma edição, tá? Não consigo ter o mesmo cliente final com edições diferentes, tá? E essa edição é totalmente editável, você pode fazer upgrade, downgrade disso, conforme desejado, tá ok? A transição dessas edições será feita da seguinte forma. Primeiro de tudo, todo cliente que tiver o Acronis Backup Cloud habilitado, apenas o Backup Cloud, não tiver o Disaster Recovery habilitado, vai ir diretamente para a versão Standard. Ponto. Ele não vai passar por outro cenário. Tá? Quem tiver o Disaster Recovery Cloud habilitado hoje, quando a console atualizar, ele vai para um sistema que nós vamos chamar de Standard e AD-ON do DR. Como assim? Esse vai ser um grupo Standard que vai ter o DR habilitado como ele é hoje, tá? Não vai ter mudança nenhuma. A diferença é que a cobrança dele e tudo mais vai ser feita em base do Standard com o AD-ON do DR, tudo bem? Caso vocês queiram trocar o grupo do cliente de vocês podem fazer isso manualmente, tá? Vocês podem pegar o cliente de vocês que tiver a versão Standard com AD-ON, a edição Advanced ou Disaster Recovery e mover manualmente para onde vocês quiserem, dependendo do recurso que você precisa para o seu cliente, é claro. Tudo bem? Bom, e nós temos um final de vida para essa função do Standard com o AD-ON do DR, tá? Como que funciona? Hoje nós estamos atualizando a console entre novembro e dezembro para 8.0. Na console 9.0, o legado do Standard com o AD-ON só estará disponível para clientes criados antes da versão 10.0. Então, se eu isso, antes da versão 10.0. Então, se eu criar um novo cliente na versão 10.0, eu não vou ter mais a opção de habilitar ele como Standard junto com o DR. Ele ou vai ser Standard sem DR, ou vai ser Advanced sem DR, ou vai ser o DR que engloba tudo. Tudo bem? E por último, quando a console atualizar para o 10.0, todos os clientes que estiverem com o Standard e com o AD-ON do DR serão migrados diretamente para a console para a versão, para a edição do DR. Tudo bem? Essa parte é um pouco confusa, porque a parte da atualização vai vir aos poucos, é claro. Isso é uma previsão para daqui a 1-2 anos, tudo bem? Mas é bom vocês terem em mente que se o seu cliente utiliza DR,
o ideal é que ele já esteja na versão DR, porque você tem muitos recursos avançados. Essa versão do DR com a versão standard, né, esse AD1 do DR, ele é uma versão muito fraca, uma versão que não vai ter todos os recursos disponíveis, os recursos avançados, que realmente tornam o DR uma função interessante e competitiva para o seu cliente. Tudo bem? Bom, e como funciona o novo licenciamento para o Acronis Backup Cloud e para o Disaster Recovery Cloud? Aqui a gente vai falar sobre os itens de cobrança. Tudo bem? Então é o seguinte, na contratação por giga, como que funciona? Atualmente, na versão 7.9, nós temos as cobranças de... Nós temos a cobrança do storage dos Estados Unidos, que é feita por giga, storage Brasil por giga, storage próprio ou local por giga, o Disaster Recovery, que também contabiliza a volumetria dentro do storage dos Estados Unidos, nós temos a pontuação do DR e nós temos o IP do DR. Tudo bem? Essas são cobranças conhecidas de hoje no modelo de contratação via giga. Na versão 8.0, essas contratações vão mudar ligeiramente. Primeiro de tudo, na versão standard, que é essa em azul, nós temos as cobranças do storage lá fora, storage Brasil, storage próprio, da mesma forma que é a 7.9. Na versão advanced, nós temos algumas alterações. Primeiro de tudo, todos esses destinos de backup, eles mudam os valores. Então é muito importante entender com o seu representante comercial quais são as mudanças dos valores dessas versões, dessa versão advanced. Tá? E nós aqui dentro incluímos, dentro do Disaster Recovery Cloud, né, na versão do Disaster Recovery Cloud, o storage dos Estados Unidos. Ele entra como uma métrica nova, tá? E mais pra frente eu vou explicar o porquê que ele entra como uma métrica nova, tudo bem? E nós temos as métricas já existentes, que é essa em cinza, tá? Que é o storage, a computação de máquina, que é feito por hora rodada, e nós temos os IPs do DR, tudo bem? No modelo por dispositivo, a nossa cobrança da 7.9 é baseada em cada um dos dispositivos, na parte do servidor, na parte de VM, estação de trabalho, Office 365, G Suite, servidores de hospedagem na web, mobile e site. Cada um desses itens são cobrados à parte. Tá? Nós temos uma volumetria que tem um preço muito menor do que comparado com o Giga, mas é cobrado também o storage dos Estados Unidos e o storage Brasil. Tá? Aqui, na verdade, essa parte do storage própria, a parte do dispositivo, ela não é cobrada atualmente, perdão por colocar isso aqui. E na parte do Disaster Recovery, nós temos a utilização do storage dos Estados Unidos e a utilização da pontuação mais os IPs públicos. Tudo bem? Então essas são as cobranças que nós temos hoje dentro do modelo de dispositivo, do modelo de contratação via device. Na versão 8.0, como você pode ver ali em cima, na parte em azul, são as cobranças que já existem atualmente que vão manter as mesmas, que são as standard. Então as standards serão exatamente as mesmas cobranças que nós temos atualmente. Tá? Na versão Advanced, os valores aumentam, tá? Os valores eles alteram. E na versão Disaster Recovery Cloud, os valores também alteram. Na versão do Acronis Hosted Storage, que no caso seria o Storage dos Estados Unidos e o Storage Brasil, ela não altera quando nós falamos do volume de dados dentro da versão do Advanced. Tá? Então, o preço que você paga no Giga hoje, via device, vai ser o mesmo preço que você vai pagar no Giga na versão Advanced. Tá? E por último, nós temos ali embaixo o Acronis Hosted Cloud Storage, que no caso é o volume de dados que você tem apenas pro DR na versão Disaster Recovery quando você fala da contratação por device. Eu vou explicar especificamente daqui a pouco como que vai funcionar essa parte da cobrança do Disaster Recovery, porque vai mudar bastante como que isso vai ser feito. Tá? E por último, nós temos ali a mesma métrica, que é a de pontuação, então a pontuação continua a mesma, e os IPs do DR continuam a mesma. Tudo bem? Bom, e agora a mudança do licenciamento do Disaster Recovery especificamente, tá? Atualmente, a cobrança do Disaster Recovery, como ela é feita? Primeiro você faz o backup para o storage dos Estados Unidos, tá? Sem muito segredo. Quando você vai utilizar o DR, esses dados que estão no storage dos Estados Unidos, eles são migrados para o storage dos Estados Unidos, para o storage do DR dos Estados Unidos, tá? Então você tem duas cobranças de volume. Você tem uma cobrança de volume em um storage frio, que é apenas para os backups, e uma cobrança dos volumes das máquinas que vocês estão utilizando no DR, num storage quente, tá? E aí nós temos as cobranças comuns do DR, que é a pontuação e o IP. A nova cobrança, você não vai ter mais um volume de backup frio. Então sempre que você estiver utilizando a edição do Disaster Recovery Cloud, você vai ter apenas um storage e desse storage já vai iniciar suas máquinas. Então você já vai fazer backup para um storage a quente,
tá? E esse storage a gente vai conseguir subir as suas máquinas diretamente lá. Você não vai ter mais duplicata de volume de backup, quando você utiliza o DR, claro, tá? E aí as outras métricas continuam a mesma coisa, que é a pontuação do DR e os endereços de IPs públicos, beleza? Lembrando também que toda a utilização do DR é feita a partir do tamanho comprimido, tá? Então, assim, estou utilizando a minha máquina, né? Eu iniciei a minha máquina na console. Esse volume que estava comprimido, ele vai expandir, porque ele vai ser descomprimido, e para iniciar a sua máquina. A partir do momento que você fizer isso, você vai ver que o seu volume de backup vai aumentar um pouco. Porque você está descompactando os seus arquivos de backup, está iniciando ele como uma máquina. A partir do momento que você desligar a máquina, esse volume volta a ser compactado, o seu volume volta a ser menor. Tudo bem? Bom, agora as novidades da console de gerenciamento de grupos dentro do Acronis Cyber Cloud. Como que vai funcionar isso? Aqui é a console de gerenciamento de grupos, tá? Aquela que a gente cria os grupos, cria os usuários, verifica as dashboards, métricas e afins, tá? Primeiro de tudo, nós teremos o fator de autenticação secundário para fazer o login dentro da console. Tá? Nós teremos várias formas de fazer esse fator de autenticação secundário. Por exemplo, aqui na imagem que você pode ver na direita, nós temos o código QR para poder fazer a autenticação e entrar dentro da console. Tudo bem? Legal. Lembrando que esse método ele vai ser feito dentro de cada usuário. Tá? Então você pode habilitar ou não esse nível de autenticação para você. Tudo bem? Nós temos novos widgets dentro das dashboards e dos relatórios, que são os widgets de dispositivos e localizações. Primeiro, dispositivos. Esse grupo de dispositivos ele veio porque agora nós teremos um gerenciamento de máquinas baseados em grupos. Então, por exemplo, imagine que nós estamos dentro da console, nós temos 100 máquinas lá dentro. Para segmentar bem essas máquinas, nós podemos criar, por exemplo, um grupo escrito máquinas SQL, e nós colocamos todas as máquinas SQL dentro desse grupo. E essa dashboard de dispositivos veio para poder monitorar e englobar todos esses grupos e detalhar os dispositivos dentro desse grupo. Tá? E nós temos também a widget de localizações, que vai definir para a gente o status, a saúde de cada um dos destinos dos nossos backups, seja local, seja nuvem, seja rede. Tudo bem? E nós temos agora novos recursos sobre o Acronis Backup Cloud. Tá? Aqui é efetivamente sobre os backups. Tudo bem? Então, primeiro de tudo, na edição Standard, vamos começar com a edição Standard. Tá? A edição Standard, você vai ter a habilidade de adicionar comentários aos seus dispositivos, teremos novos status, novas opções do backup, que seria nomear o nome do arquivo de backup, eu vou falar qual é a utilidade disso daqui a pouco. Nós temos o gerenciador de mídia de recuperação, nós temos o backup de Application Aware via Hyper-V, nós temos a finalização de VMs dentro do Hyper-V, configurações de janelas de backup nos jobs, a opção de notarizar os arquivos de backup, o backup granular das caixas do Microsoft Exchange, nós temos um aumento para 5 destinos de replicação em cada plano de backup, algumas melhorias dentro da console dentro da experiência do usuário, nós temos um mapeamento manual dos discos durante a recuperação, melhorias nas regras de retenções dos backups, gerenciamento das opções de backup padrão. Nós temos a salva automático do System Report, no caso de uma recuperação via boot com falha. Tá? Backup de pastas públicas dentro do Office 365. Uma nova opção de recovery, que é o modo boot. O gerenciamento da Secure Zone, que no caso é feito pela console de backups. E nós temos como designar uma máquina especificamente, uma VM especificamente, para um agente de VMware específico, que é o VM Binding. Tudo bem? Eu vou falar detalhadamente sobre cada um desses itens daqui a pouco, tá? E nós temos a versão Advanced. A versão Advanced inclui tudo que tem na versão Standard e adiciona ao gerenciamento de dispositivos por grupos, o gerenciamento de planos de backup centralizados, o backup e recovery do Application Aware de SAP HANA, o backup e recovery também de Application Aware de Oracle Database, SQL Server e Exchange Server via Cluster Aware, e nós temos a definição de localização baseado em script. Tá? Essas são as diferenças entre a versão Standard e a Advanced. Vamos falar agora sobre a versão Advanced inicialmente. Tá? Primeiro de tudo, nós vamos gerenciar nossas máquinas agora de forma mais fácil, criando grupos para elas. Por exemplo, nós podemos criar um grupo estático ou dinâmico dentro de um grupo. Tá? Para que serve isso?
Um grupo estático, ele teria algumas máquinas especificamente, sendo que máquinas novas não podem entrar, e grupos dinâmicos podem ter novas máquinas, aplicar jobs de backup diretamente para essas máquinas, sem você precisar criar, é só você incluir essa máquina no grupo. Tá? Nós temos o gerenciamento de planos de backup centralizados, ou seja, ao invés de a gente ir máquina por máquina para ver o job de backup aplicado, editar, configurar, nós teremos agora uma aba para definir quais são todos os jobs de backup que nós temos e podemos criar jobs de backup, por exemplo, soltos. Não precisamos atribuir um job de backup a uma máquina. Dessa forma, sempre que a gente adicionar uma nova máquina na console, a gente pode atribuir esse job de backup que já está pronto, por exemplo. Tá? Isso é bem interessante por causa de gerenciamento próprio feito por vocês, né, entregar o serviço como gerenciado. Dessa forma, você pode criar toda a estrutura para o seu cliente e o seu cliente só define qual é o plano de backup que ele quer aplicar hoje ou não. Tá? Nós temos o backup de Microsoft Exchange e SQL Server via Cluster Aware. Essa parte é interessante. Seguinte, vamos falar, por exemplo, sobre o SQL Server. Como todos vocês sabem, hoje nós temos várias tecnologias dentro do SQL, onde permite que nós façamos um cluster de SQL e o nosso SQL não fica em uma máquina específica. Ele fica flutuando entre as máquinas conforme a disponibilidade de recursos. A ideia é que o Acronis, você instale o Acronis em uma das máquinas e o Acronis terá um discovery dentro do seu ambiente, onde ele vai identificar todas as máquinas que fazem parte daquele cluster da aplicação, seja Exchange ou seja do SQL Server. Uma vez que ele identificou isso, ele vai fazer o tracking, né, ele vai fazer o rastreio da sua base de dados. Sempre qualquer movimentação que a sua base de dados acontecer, seja ela de forma automática ou de forma manual, o Acronis vai entender onde ele está e vai conseguir fazer backup dos seus ambientes. Tá? Essa é uma das features mais importantes sobre essa nova atualização, tá? Se não for a mais importante, porque permite que você faça backup de ambientes extremamente parrudos, de infraestruturas extremamente complexas. Tá? Então, esse é um dos pontos altos aqui da apresentação. Tudo bem? E nós temos o backup de SAP HANA via Application Aware. Tá? Primeiro de tudo, deixa eu voltar um slide aqui. O que é o Cluster Aware? Tá? O Cluster Aware nada mais é do que você avisar o seu agente que a sua aplicação está em cluster. Tá? Então ele consegue entender e rastrear todas as alterações feitas dentro desse cluster. E é por isso que você precisa do Cluster Aware. Mesmo cenário acontece para o Application Aware. Nada mais é do que você informar o sistema operacional que você tem uma aplicação específica que você quer fazer backup dela para conseguir uma recuperação granular. Então, como é que funciona? No caso do SAP HANA, você vai precisar, obviamente, ter uma máquina Linux. O agente de Linux terá essa tecnologia. Então, diferente das outras aplicações, você não tem uma aplicação específica para o SAP HANA. O backup dela, o backup granular dela e, obviamente, sua recuperação, ela está dentro do agente para Linux. Então você instala o agente do Linux, dentro do Linux está hosteando o SAP HANA, e você avisa, na criação do job de backup, você consegue informar que você tem uma aplicação, e essa aplicação é o SAP HANA. Dessa forma ele faz o backup do SAP HANA e permite para você fazer a recuperação disso granularmente. Tudo bem? Bom, a ideia principal aqui no backup do SAP HANA é permitir que você faça backup dele sem ter conhecimentos profundos dentro do sistema do SAP HANA. Tá? Então a ideia é que você se garanta apenas no sistema operacional. Tá? Só voltando aqui, apenas para explicar um pouco sobre como funciona a arquitetura desse tipo de backup. Primeiro de tudo, esse snapshot aqui, que vocês podem ver aqui no meu mouse, ele é tirado diretamente pelo SAP HANA. Tá? Então o volume dos dados e o volume dos logs, o próprio SAP HANA tira o snapshot disso, armazena. Tá? Depois disso, vem os snapshots via Snap API, que é esse carinha aqui da frente, como vocês podem ver. Tá? E por último, nós temos o backup de volume de imagens ou base de dados consistentes. Tá? Então essa é a estrutura, é a ordem que o backup de SAP HANA trabalha e como ele é executado. Tudo bem? E nós temos agora o backup de Oracle Database via Application Aware, que é a mesma função. Tá? Então você consegue avisar o sistema operacional que o seu sistema tem essa aplicação, só que no caso do Oracle Database, ele é interessante porque ele oferece também um agente à parte, caso você não queira ficar preso ao backup da máquina. Tá? Então você pode fazer o backup disso apenas com o agente, e ele oferece também integrações com o RMAN para restauração, scripts, e até mesmo ele tem o RMAN Ready to Use, para cenários mais sofisticados, onde você precisa, por exemplo, montar scripts dentro do seu Oracle Database para poder definir aonde suas bases estarão, como que o backup deve ser feito, horário, e assim vai indo. Tá? Bom,
Agora falando sobre a versão Standard, tá? A versão Standard, você consegue habilitar comentários por dispositivos, seja para organizar seus dispositivos, para adicionar notas úteis aos seus times, procurar por dispositivos e, na versão Advanced, essas palavras-chave, você pode agrupar eles por palavras-chave. Então, por exemplo, você coloca lá máquina SQL, por exemplo. E se você colocar isso em várias máquinas, elas vão separar, elas vão ficar organizadas por essas palavras, por identificação própria. Tá? Então você não precisa organizar isso. De acordo com o que você colocar nos comentários, a console vai se reorganizar automaticamente. Tá? Isso apenas na versão Advanced. Na versão Standard, você pode procurar os dispositivos, adicionar notas para poder fazer comentários do seu time e organizar os dispositivos por notas. Tá? Bom, nós temos as configurações de janelas de backup. Tá? Essas configurações funcionam da seguinte forma. Imagine que você, por exemplo, não queira executar backup do seu cliente de segunda a sexta, das 8 às 18. Tá? Nesse caso, você pode vir aqui nessa janela e configurar especificamente quais são os horários e dias que você quer utilizar o recurso completo da máquina ou que você quer limitar, por exemplo, um limite para CPU, um limite para saída de conexão, isso em porcentagem, tá? E horários que você quer utilizar a sua banda completa. Tá? E você pode configurar isso de várias formas diferentes. Fica totalmente a seu critério. Como vocês podem ver aqui nessa janela direita, sempre que a janelinha estiver verde, ela estará seguindo aqui embaixo, ó, as configurações que você colocou no campo verde, azul no campo azul e cinza no campo cinza. Fica a seu critério gerenciar essa parte. Tudo bem? E nós temos novos status de backup. Isso vai servir para você fazer troubleshoots mais rápidos, tá? Então, ao invés agora do status te mostrar apenas OK, fail, warning ou alert, ele vai te mostrar vários detalhes. Por exemplo, essa máquina está offline há mais de 30 dias, ou o backup dessa máquina está faltando, o status do backup é desconhecido. Então você tem várias informações aqui dentro, e quando você clicar em cima dela, vários detalhes sobre esse erro específico vão aparecer. Então você consegue rodar um troubleshoot muito mais específico e muito mais rápido. Tudo bem? Bom, e nós temos uma nova opção de backup, que é o nome do arquivo de backup. Tá? O nome do arquivo do backup segue da seguinte forma. Por padrão, ele sempre vem dessa forma que vocês podem ver aqui. É o nome da máquina, o ID do plano e o ID único com um A no final. Esse A significa que é um backup de arquivo. Né? Não é um backup de discos, volumes ou de aplicação. E por que você gostaria de ter um nome de backup específico? Digamos, por exemplo, que você fez o backup, você está fazendo backup e aconteceu algum problema, você recuperou a sua máquina. Tá? Então, sua máquina deu algum problema, você recuperou ela, beleza. Para você continuar fazendo o seu backup e não começar um backup do zero, porque essa é uma máquina nova, com ID totalmente diferente, o que você pode fazer? Você pode manter o mesmo nome, você pode colocar exatamente o mesmo nome, e o backup ele vai entender que aquele backup antigo é dessa mesma máquina, e ele continua fazendo backup apenas incremental. Então você não tem mais aquele problema de, putz, eu tive que desinstalar o agente e meu backup começou do zero, ou eu recuperei essa máquina para outro hardware, eu tive que começar do zero de novo. Isso não existe mais. Você consegue fazer essa recuperação, essa continuidade, na verdade, dos seus backups, mesmo em caso de desastre, ou em caso de uma recuperação, ou em caso de algum problema. E você também tem o benefício de que você pode colocar nomes mais amigáveis, para você entender especificamente do que é aquele backup. Por exemplo, digamos que você faça backup no storage próprio, no storage local, de rede, não importa. Para você entender especificamente como que aquele backup é, de quem é aquele backup, você pode colocar um nome específico para ele. E aí seu gerenciamento das suas vaults, das suas áreas de armazenamento, ficam muito mais simples, muito mais fáceis. Tudo bem? E nós temos o gerenciador de recuperação na inicialização. Tá? Dessa forma, utilizando essa função, o que acontece? Você consegue recuperar uma máquina de forma extremamente rápida, mesmo se o seu sistema operacional não estiver carregando. Putz, Wesley, como que isso acontece? Seguinte, quando você instala o agente, agora, o que vai acontecer? O Acronis ele vai criar uma partição, vai criar um componente dentro da sua partição de boot, seja no Windows, seja no Linux, não importa, com a mídia bootável. Dessa forma, sempre que você tiver uma máquina já com o agente instalado, basta você reiniciar ela e configurar o boot para a partição de boot do Windows e definir, apertando, por exemplo, o botão de boot na sua BIOS, qual é o sistema operacional que você quer subir. Dessa forma, você consegue entrar na console de recuperação diretamente, sem precisar criar uma mídia bootável, colocar na máquina, subir todo o sistema.
isso acontece de forma automática agora. Para você habilitar isso, dentro da console de backup, na parte de detalhes da máquina, vai aparecer o Startup Recovery Manager. Se você habilitar ele, ele cria essa configuração dentro da console. Ah, Wesley, mas o meu cliente não pode ter isso, eu não posso mexer na partição de boot dele. Sem problema, deixe isso desabilitado e nada vai acontecer. Tudo bem? Bom, e nós temos o backup de Application Aware do Hyper-V. Como assim? Como todo mundo sabe, os backups do Hyper-V e do VMware, né, de todo o virtualizador, eles têm algumas limitações. Uma dessas limitações, por exemplo, é que quando você instala o agente do virtualizador, você só consegue fazer backup de máquina inteira ou de discos e volumes, ou seja, apenas backup de discos, de bloco, né? Nesse caso, nós adicionamos uma nova feature que já está presente no backup de VMware agora para o Hyper-V, que é o backup de aplicação diretamente. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um Hyper-V e esse Hyper-V tenha uma VM ali dentro com um AD, por exemplo. Então você pode fazer o quê? Em vez de você precisar instalar o agente dentro do sistema operacional da sua VM para poder fazer backup do seu AD de forma application aware, né? Você faz isso diretamente pelo agente do Hyper-V, sendo que o agente do Hyper-V vai identificar qual é a aplicação que tem dentro de cada uma das VMs e disponibilizar para você a opção de fazer backup granular desse cara ou não. Lembrando que as aplicações que está disponível para esse tipo de função é o SQL Server, o Exchange Server, SharePoint e o AD. Beleza? Bom, e nós temos a finalização de VMs no Hyper-V. O que é a finalização de VMs? Seguinte, vamos falar primeiro sobre o que é o Acronis Instant Restore. Tá? O Acronis Instant Restore nada mais é do que quando você pega uma máquina, por exemplo, com um backup de discos e volumes ou arquivos de pasta, discos e volumes ou máquina inteira, você tem aquela opção de executar como VM. O que aquela opção faz? Quando você clica nela, ele transforma o seu backup em um data store. Tá? E aí ele roda a sua máquina diretamente no seu virtualizador, só que utilizando o backup, seja lá onde ele estiver, na nuvem, local, em rede, não importa, como um data store. Então ele não baixa nada para sua máquina. O que ele faz, não baixa nada para o seu virtualizador. O que ele faz é criar um apontamento informando que o seu data store é o destino de backup e o seu backup se torna um data store. Beleza, isso funciona extremamente bem no Hyper-V, no VMware, só que no Hyper-V ainda tinha algumas limitações. Tá? Você não conseguia finalizar essa máquina, ou seja, você não conseguia transformar esse data store temporário em uma máquina produção, uma máquina real. Tá? Então agora na versão 8.0 você vai conseguir transformar máquinas que foram iniciadas a partir do Acronis Instant Restore em máquinas produção que não vão acabar sem nenhum tipo de downtime. Tudo bem? Bom. Agora, a opção de notarização de arquivos de backup. Antes de eu falar sobre essa novidade, eu vou explicar um pouco mais sobre o que é a notarização de arquivos. Tá? Hoje, na console, um dos serviços que nós oferecemos é o Acronis Notary. Tá? O Acronis Notary nada mais é do que uma ferramenta que vai certificar os seus arquivos com validade jurídica. Por exemplo, ao invés de você assinando um contrato com o cliente, por exemplo. Ao invés de você mandar o contrato para o cliente, ele assina fisicamente, te manda de novo, você assina, leva num cartório, registra isso em firma e traz de novo, o seu contrato está assinado, ao invés de todo esse processo manual, que exige muito tempo e trabalho, você vai pela console do Acronis, tá? Dentro do serviço do Acronis Notary, e envia um documento para assinatura diretamente para o seu cliente. O seu cliente, de forma remota, vai assinar esse documento digitalmente e você recebe essa assinatura, você também pode assinar. Com todas as partes assinadas, você tem um contrato vigente, assinado e reconhecido em cartório, tá? Com validade jurídica. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre efetivamente como funciona a notarização, entre em contato com o seu representante comercial e a gente uma conference. A gente faz uma conference a cada cliente aí, explicando mais sobre o que é a notarização e logo menos aí para frente a gente vai fazer alguns webinars específicos sobre a notarização também, tá? Bom, sabendo agora sobre o que é a tecnologia de notarização dentro do Acronis, vamos falar o que é a notarização dentro dos arquivos de backup. Digamos que você está fazendo um backup, por exemplo, de arquivos e pastas, e um desses arquivos, por exemplo, você já quer notarizar. Já é um documento seu que você precisa entender que esse documento não sofreu nenhuma alteração. Tá? Então é um documento extremamente importante, por exemplo, para a sua empresa. Você pode fazer o backup desse documento e no backup já notarizar esse arquivo. Dessa forma, você vai ter o arquivo em nuvem de forma totalmente segura e garantido que aquele arquivo não sofreu nenhum tipo de alteração, tanto no processo de backup quanto por algum tipo de ataque, seja invasão, seja interceptação no meio do caminho. Tá?
Lembrando que todo arquivo notarizado te gera um certificado de notarização, e esse certificado de notarização é o que tem a validade jurídica, que informa todos os dados da notarização, informa como fazer a verificação, caso vocês precisem para algum tipo de verificação. Tá? E nós temos outros novos recursos. Por exemplo, o backup granular das caixas do Microsoft Exchange, só que de forma remota. Então você não vai precisar instalar o agente dentro do Exchange, da máquina do Exchange, para fazer backup das caixas do Exchange. Isso aqui é uma função muito bacana para vocês. Nós temos a replicação para até 5 destinos. Então, por exemplo, hoje no Acronis Backup Cloud, nós podemos fazer backup para um destino específico, que é local, e replicar esse backup para qualquer outro tipo de destino, seja nuvem, seja local, seja rede. Na nova console, nós podemos replicar esse backup para até 5 destinos diferentes, tá? Especificando regras de retenções diferentes para cada um deles, é claro. Tá? Nós temos também melhoria nas regras de retenções. Então, por exemplo, hoje as regras de retenções que nós temos disponíveis são entre dias, a idade do meu backup, o tanto de backups que eu tenho, a quantidade de backups que eu tenho, independente da idade, e nós podemos manter os backups indefinidamente. Na nova versão, nós podemos também, por exemplo, especificar qual é o volume que nós queremos ter. Então, por exemplo, eu quero ter um backup de no máximo 500 GB. Tudo bem. Quando bater 500 GB, ele começa a fazer a remoção do seu antigo. Então você consegue gerenciar para o seu cliente qual é o volume que esse seu cliente vai pagar efetivamente e o quanto ele quer ter de backups sem surpresas. Porque você pode falar para o cliente, estou fazendo um backup seu aqui de um mês, só que eu não sei quanto que isso vai te gerar, porque eu não consigo metrificar com exatidão quanto de backup, quanto de alteração você vai ter durante esse mês. Então, você pode ter alteração de 1 GB diário, quanto você pode ter de 10 GB diário. Eu não sei quanto que vai chegar no final do mês. Dessa forma aqui, você sabe especificamente o máximo que o seu cliente pode ter. Beleza? E nós temos algumas outras funções nas regras de retenção, por exemplo, que é quando iniciar o processo de limpeza. Se vai ser antes do backup ou depois do backup. Fica a seu critério. Tá? Nós podemos atribuir VMs específicas para o agente do VMware. Por exemplo, nós temos hoje em dia uma limitação muito grande, que é a seguinte. O agente do VMware, você instala ele tanto via OVF quanto em cima de Windows, e toda a saída de comunicação é feita por ele. Então, por exemplo, vamos dizer que você tenha 100 VMs lá dentro do seu virtualizador, e todo o throughput de rede está indo centralizado para uma VM específica, para uma VM ou para um Windows específico. E a partir dessa máquina, ele é destinado para a sua localização de backup. Então, muitas vezes, isso causa gargalo na sua comunicação. O VM Binding vem para você poder configurar várias máquinas dentro do seu backup de VMware com interfaces de rede diferentes para você não precisar ter gargalo na sua comunicação. Você pode colocar interfaces diferentes, com comunicações diferentes e acessos diferentes a destinos de backup. Por exemplo, digamos que uma máquina específica de vocês pode ter acesso a um storage específico e outra máquina tem que ter acesso a outro storage. E você não quer que isso se enxergue. Você pode utilizar o VM Binding, por exemplo, tanto para fazer o balanceamento de carga, quanto para garantir que as máquinas certas verão os storages certos. Tá? O Ricardo Segala fez uma pergunta aqui no chat. Eu vou responder assim que a conferência acabar, porque eu tenho que abrir a documentação para essa pergunta sua, tá, Ricardo? Assim que a conferência acabar, eu respondo essa pergunta. Beleza? Bom, nós temos as melhorias da console de usuário, né, da experiência de usuário. Entre essas melhorias, nós temos, por exemplo, a nova aba de backups redesenhada, onde a gente pode configurar vários planos de backup para a mesma localização, criar pastas dentro da máquina sem sair da console de gerenciamento de backups. Isso é muito interessante para o caso de gerenciamento próprio de ambiente, tá? Então, por exemplo, o seu cliente solicitou para você criar uma pasta ali dentro e colocar o seu arquivo de backup ali dentro. Você pode fazer isso sem acessar a máquina do cliente agora, tá? E nós temos um mapeamento de disco manual durante a recuperação. Por exemplo, digamos que você não está satisfeito com o mapeamento dos seus discos atuais ou que o mapeamento dos seus discos deu alguma falha. Você pode mapear os seus discos manualmente agora, independente de MBR ou GPT. Tá? E alguns novos recursos são backups de pastas públicas do Office 365, tá? Em adição com outros itens do Office 365. Nós temos o gerenciamento da Secure Zone a partir da console de backups. Primeiro de tudo, o que é a Secure Zone? A Secure Zone é uma área dentro do seu dispositivo, dentro do seu HD, segura, acessível apenas a partir do Acronis, tá? É uma partição completa, criptografada, tá? Que só é acessível a partir do Acronis. Se você tentar acessar isso, por exemplo, a partir de você montar isso na sua máquina, ele vem como uma partição vazia,
Se você tentar ler a partir do Acronis, você vai ver os seus backups ali dentro. Isso é muito importante, por exemplo, para casos estratégicos. Digamos, por exemplo, que você tem um cliente e seu cliente tem um diretor lá que viaja muito, não tem tempo de fazer backup para um storage específico ou muitas vezes nem está conectado na internet. Dessa forma, o que vocês podem fazer? Vocês podem criar uma Secure Zone dentro do disco da máquina dele, com o volume que vocês acharem necessário, e executar os backups para dentro da máquina dele. Dessa forma, o único risco que pode acontecer com ele é uma falha física do disco. Mas, por exemplo, roubo de informações, acesso, hackeamento, perdeu a máquina, esse tipo de situação você está seguro. Tá? Então você tem essa facilidade e é um método muito simples de você garantir uma recuperação rápida, porque você tira todos os barramentos e aí a recuperação acontece de disco para disco, de forma extremamente rápida. Tá? Então é muito interessante esse tipo de recuperação e agora você pode gerenciar essa Secure Zone diretamente pela console. Antigamente você tinha um processo para você disponibilizar essa Secure Zone. Tá? Agora você faz isso de forma muito mais fácil diretamente pela console. Nós temos a nova opção de recuperação, que é o modo boot. Tá? Como assim o modo boot? Aqui você vai conseguir selecionar qual é o modo de boot que o Windows irá utilizar quando ele fizer o recovery. Então você pode utilizar o modo BIOS ou o modo UEFI. Tá? Por que você faz isso? Digamos, por exemplo, que você está recuperando a sua máquina e o modo de boot da sua máquina é diferente do que o sistema operacional anterior estava configurado. Dessa forma, o agente da Acronis vai ser responsável por alterar essa informação para você dentro da BIOS, tá? E quando o seu sistema operacional for reconhecido, quando ele subir, você conseguirá ajustar isso manualmente ou permitir que o Acronis mantenha a sua seleção padrão inicial para o novo sistema operacional. Tá? Nós temos a geração automática do System Report, caso uma recuperação falhar. Então, por exemplo, estou fazendo uma recuperação automática da minha máquina, tá? E por algum motivo essa recuperação falhou. Então agora ele já salva automaticamente na console o System Report. Dessa forma, se nós, o suporte, ou vocês precisarem baixar o System Report, vocês podem baixar isso diretamente da console sem muito problema e sem disponibilidade. Tá? E nós temos o gerenciamento de opções de backup padrão. Tá? Quando você está criando um job de backup, do lado direito superior, você tem um ícone de uma engrenagem, e nessa engrenagem você tem várias opções de backup. Por padrão, várias opções já vêm selecionadas, um padrão específico criado pela Acronis. Agora, vocês vão poder gerenciar qual é esse padrão. Então, por exemplo, eu não quero ir máquina por máquina, cliente por cliente, habilitando a validação de backup, que por padrão vem desabilitada. O que você faz? Você controla qual é a opção padrão e já habilita. Dessa forma, toda máquina que entrar dentro desse grupo já vai ter a opção padrão habilitada para você. Vamos falar agora sobre os novos recursos do Disaster Recovery. Tá? Primeiro de tudo, suporte a backups criptografados. Tá? A ideia é que você fique em compliance com seus requerimentos de segurança. Por exemplo, um compliance que é extremamente rígido com questões de criptografia, principalmente de backups, né, a partir de segurança, é o RIPA. Tá? Só que, na versão atual e na versão do standard, como a DD1 na versão 8.0, você não tem acesso para fazer recuperações no DR com backups com senha, criptografados. Né? Agora, na nova versão, você vai ter uma vault de senhas, onde você vai conseguir colocar a sua senha específica, essa senha vai ficar criptografada e vai ter acesso apenas quando você for iniciar sua máquina no DR. Dessa forma, o Acronis você vai permitir que o Acronis utilize a sua senha para descriptografar o seu arquivo e expandir descompactar, né, o seu arquivo de backup e iniciar ele dentro do DR. Tá? Isso é bem interessante para quem precisa seguir regras de compliance. Tá? Isso é muito importante mesmo, principalmente para ambientes extremamente parrudos. Tá? Suporte a múltiplas redes. Hoje o Acronis, as máquinas do DR, tem uma limitação muito grande, que é ter apenas uma interface de rede. Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma máquina, um AD da vida, e esse meu AD autentica meus usuários em 5 polos diferentes, em 4 polos diferentes. E eu tenho uma interface de rede conectando cada um desses polos. Nesse caso, hoje, o Acronis não atenderia esse cenário sem uma VPN bem implementada. Tá? Hoje, na versão 8.0, as máquinas que você subir no DR, você vai poder conectar até 5 redes diferentes para se comunicarem entre redes diferentes. E aí fica a seu critério definir quantas você quer utilizar. Você pode utilizar isso tanto para conectar redes diferentes, de polos diferentes, quanto para trabalhar com multipath, para caso de um desastre, por exemplo. Fica a seu critério. Tá?
Nós temos agora também a opção de deploy do DR com o VPNless. O que é o VPNless? O VPNless, basicamente, ele cria uma conexão point to site. Tá? Então, para uma conexão point to site, você não precisa ter uma VPN conectada. Você só precisa ter uma VPN conectada se você tiver uma conexão site to site. Então, basicamente, o que ele faz é criar uma conexão point to site. Beleza? Bom, e nós temos o rastreio de RPO, que é o Recovery Point Objective, para a recuperação de servidores no caso de compliance. Por exemplo, o meu compliance fala que eu preciso recuperar minha máquina dentro de, no máximo, 30 minutos. Então, o que agora você pode fazer? Você pode colocar o seu compliance na console e, durante um teste de failover, por exemplo, a console vai metrificar quanto tempo a sua máquina demorou a partir do backup a frio até essa máquina virar uma instância completa, feita e ativa. Tá? Dessa forma, você pode identificar o seguinte, essa máquina minha específica, por exemplo, eu não estou conseguindo bater o compliance dela. Então você precisa ou aumentar o seu compliance, ou gerenciar a sua máquina, ou verificar se não há nenhum problema de comunicação com o seu ambiente para a nossa máquina, e assim vai indo. Tá? Então você tem como metrificar questões de compliance, principalmente para você, por exemplo, se englobar dentro de LGPD e vários outros tipos de compliance existentes hoje em dia. Beleza? Opa, peraí. Aqui. Bom, e nós temos uma nova seção Disaster Recovery. Tá? Atualmente, a seção de Disaster Recovery da console é um pouco bagunçada. Fica a parte de Disaster Recovery nas máquinas, depois tem a aba de site de recuperação de desastres, e lá embaixo tem mais um Disaster Recovery onde tem os runbooks. Daqui para frente, a seção Disaster Recovery vai conter todas as informações que você precisa sobre o DR, tá? E você vai conseguir gerenciar tudo por lá numa interface redesenhada, feita para o usuário ter a maior facilidade na gerência. Tá? E nós temos a interface de usuário da console de gerenciamento redesenhada. Tá? Então a sua console hoje ela vai passar por uma alteração extremamente grande, onde você vai ter várias novas colunas e novas informações para trazer o seu trabalho de forma muito mais fácil. Tá? Bom, e os novos recursos no Acronis Notary Cloud. Tá? No Acronis Notary, primeiro de tudo, você vai conseguir contratar verificações públicas, mas continuar com o seu compliance e segurança. Como assim? Seguinte, você consegue permitir verificações públicas, ou seja, você não precisa entrar dentro da console do Notary para fazer uma verificação. Você pode habilitar uma console para o seu cliente, onde ele vai fazer apenas verificações para ver se seus arquivos que vieram para você, eles estão criptografados, eles estão certificados e notarizados. Tá? Basicamente é para isso. E cada uma das certificações, dessas notarizações, vai ter um número de identificação de certificado diferente, para que você esteja em compliance e possa rastrear essas informações. Tá? E a console de notarização, a página de notarização vai mudar, porque hoje nós temos uma notarização relativamente simples e dentro da página dela você tem todas as informações sobre os detalhes específicos da notarização. Agora, o certificado de notarização vai conter todas as informações necessárias sobre a notarização em si. No caso, por exemplo, o nome do arquivo, o timestamp da notarização, o tamanho do arquivo, o hash, o requisitor, a guide do requisitor, o signatário, os IDs de transação e os IDs de certificado. Isso tudo para garantir, e você tem um código QR também que vai te mostrar todas essas informações e vai te mostrar também como você faz essa verificação. Tudo isso serve para garantir que, no caso, por exemplo, de uma aplicação jurídica, todas as informações necessárias estejam dentro do seu certificado. Tá? Bom, basicamente é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui da nossa apresentação. Essas são as novidades que terão dentro da console 8.0. Nós agradecemos a todos a participação. Muito obrigado por terem participado, por estarem assistindo o vídeo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com o seu representante comercial, podem entrar em contato com a gente por Skype, telefone e e-mail. E muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia.